Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas, especialista em segurança da informação e cibersegurança, com experiência de mais de 16 anos nessas áreas. E de segunda a sexta-feira eu compartilho aqui no meu canal do YouTube, num quadro qual chamo de Notícias do Mundo de Segurança da Informação, notícias selecionadas dos mais diversos portais da internet sobre esses temas. Então, se você quer se manter atualizado, simplesmente gosta dos temas ou quer ajustar a sua estratégia com base no que está acontecendo no Brasil e no mundo, acompanhe notícias como essas. Estudo: 87% dos ransomwares utilizam macros maliciosas. Criminosos usam PDFs maliciosos para espalhar malware. Saiba como se proteger. E cybercriminosos norte-coreanos estão plagiando perfis do LinkedIn e Indeed, dizem pesquisadores. E eu começo com essa notícia que fala: estudo: 87% dos ransomwares utilizam macros maliciosas. A empresa de gerenciamento de identidade de máquina, VNAF, publicou uma nova pesquisa a qual revela que 87% dos ransomwares encontrados na Dark Web foram entregues por meio de macros maliciosas para infectar sistemas. O relatório é resultado de um estudo feito em colaboração com a Forensic Pathways, que, entre novembro de 2021 e março deste ano, analisou 35 milhões de URLs da Dark Web, incluindo marketplaces e fóruns. Para contextualizar, as macros geralmente são usadas para automatizar tarefas comuns no Office, mas também podem ser exploradas por invasores para distribuir malware. Para mitigar os impactos de tais ataques, em fevereiro, a Microsoft anunciou o bloqueio padrão de macros do Office baixadas da internet, mas reverteram temporariamente essa decisão em resposta ao feedback da comunidade. Embora a empresa tenha mudado de rumo pela segunda vez para desabilitar macros, o fato de haver uma reação da comunidade de usuários sugere que as macros podem persistir como um vetor de ataque maduro, disse Kevin Bosack, vice-presidente de Estratégia de Segurança e Inteligência de Ameaças da VNAF, a InfoSecurity. Ao mesmo tempo, Bosack acredita que para eliminar a ameaça do ransomware habilitado para macro, é suficiente usar a assinatura de código. Usar certificados de assinatura de código para autenticar macros significa que qualquer macro não assinada não pode ser executada, interrompendo ataques de ransomware em suas trilhas, explicou ele. Essa é uma oportunidade para as equipes de segurança intensificarem e protegerem seus negócios, especialmente em bancos, seguros, saúde e energia, onde macros e documentos do Office são usados todos os dias para impulsionar a tomada de decisões. É um ponto bastante importante, e se você tem conhecimento de que esse é um artefato muito utilizado para ataques de ransomware, obviamente que você precisa pensar em dois contextos. Primeiro, de proteção, habilitando políticas para que as macros sejam desabilitadas e só seja habilitada com a intervenção do usuário. E também, que o usuário consiga discernir, a origem dos arquivos e não habilite toda e qualquer macro. Isso é bastante importante. Precisa se confiar na fonte, na origem desses arquivos. Obviamente, há outras situações e outros contextos que podem colaborar com maior nível de segurança, como a atualização do sistema operacional, um bom sistema de antivírus, anti-malware, detecção, uma solução de EDR que possa conseguir identificar comportamentos anômalos a partir de determinado dispositivo e que haja um monitoramento desses alertas para que seja possível conter rapidamente algum incidente ou algum evento mais preocupante. Enfim, tudo isso colabora para que se tenha um ambiente mais seguro. Criminosos usam PDFs maliciosos para espalhar malware. Saiba como se proteger. Um dos motivos para que o PDF seja um formato tão popular é o fato de que ele seja universal, o que significa a possibilidade de visualização em qualquer dispositivo, sistema operacional ou aplicativo de leitura utilizado. No entanto, a confiança no formato tem sido usada por cybercriminosos para espalhar malwares. PDFs maliciosos não são uma novidade e preocupam a comunidade de hackers éticos há algum tempo.
Esses arquivos falsos são criados com o objetivo de atingir determinados públicos, ou seja, não é um ataque generalista, mas focado em que quem usa um ou outro software para ler seus arquivos. E, infelizmente, um criminoso pode codificar um PDF malicioso com alguma facilidade. O problema mais visceral em relação a PDFs maliciosos diz respeito à subversão do processo de candidatura a vagas de emprego. No início deste ano, um criminoso criou uma vaga de emprego falsa e enviou uma mensagem de phishing para um funcionário da Sky Mavis. O primeiro contato foi feito via LinkedIn para dar ar de legitimidade à proposta. O alvo, que era um engenheiro, passou por uma rodada de entrevistas e teve uma vaga oferecida por uma concorrente, com um aumento substancial de salário. A carta de oferta foi enviada e era nada menos do que um PDF com um malware. O agente malicioso registrava as teclas digitadas pelo engenheiro e usava essas informações para se infiltrar nos logins de blockchain da empresa. Ao todo, foram roubados o equivalente a 3,1 bilhões de reais das contas de criptomoedas da empresa. De acordo com o FBI, o ataque foi de responsabilidade do Grupo Lazarus, patrocinado pela Coreia do Norte. Para evitar cair nesse tipo de golpe, é importante sempre estar atento aos PDFs que você recebe. Em casos de oferta de emprego, sempre analisar o perfil da pessoa que enviou a vaga. Também é importante executar o antivírus com regularidade e não baixar nenhum leitor de PDF que não seja confiável. Além dessas dicas, as que eu sugeri, na matéria anterior também são válidas aqui. Mas perceba, sempre vai haver uma forma dos criminosos lançarem artefatos com malware para tentar enganar as pessoas. Seja por meio de um arquivo de Office com uma macro chamando um malware ou instalando um malware, seja um malware embutido no arquivo de PDF, como nesse caso, por exemplo. Então, os criminosos eles vão sempre achar artefatos para tentar enganar. O grande ponto é como as pessoas se preparam para identificar esse tipo de situação. O que elas poderiam fazer, como ter uma boa solução de antivírus, escanear os arquivos, submeter esses arquivos, por exemplo, para um site do tipo VirusTotal, para que lá uma boa quantidade de ferramentas de segurança possam analisar o arquivo para ver se ele se ele contém ou não alguma parte do código maliciosa, enfim. Tudo isso é importante e sempre vai existir, mas as pessoas precisam se conscientizar para também saber como se proteger. E na última matéria de hoje, cybercriminosos norte-coreanos estão plagiando perfis do LinkedIn e Indeed, dizem pesquisadores. Cybercriminosos norte-coreanos são apontados pela criação de perfis falsos para se candidatar a empregos no LinkedIn e Indeed. Os perfis falsos foram plagiados de profissionais legítimos com o objetivo de conseguir empregos em empresas de criptomoedas. Dessa forma, os criminosos ajudariam de maneira ilícita o governo norte-americano na arrecadação de dinheiro. As informações vêm de pesquisadores de segurança da Mandiant, empresa norte-americana de cibersegurança, em entrevista a Bloomberg. De acordo com o relatório, no dia 14 de julho foi identificado um candidato que se identificou como profissional inovador e de pensamento estratégico na indústria de tecnologia e um desenvolvedor de softwares inexperiente. A Mandiant identificou que as descrições profissionais desse candidato eram idênticas à de outro profissional. As evidências da Mandiant corroboram com a declaração do governo dos Estados Unidos alertando que trabalhadores norte-coreanos de TI estariam tentando conseguir emprego se passando por cidadãos de outros países. De acordo com os Estados Unidos, esses plagiadores foram localizados principalmente na China e Rússia, em um número menor na África e Sudeste Asiático. O analista da Mandiant, Joy Dobson, disse que ao coletar as informações das empresas de criptomoedas, os norte-coreanos querem coletar informações e tendências sobre criptomoedas. Com esses dados, os criminosos podem apresentar possíveis lapsos de segurança nas transações de criptomoedas. Se alguém for contratado para um projeto de criptomoeda e se tornar um desenvolvedor principal, isso permitirá que influencie as coisas, seja para o bem ou não, disse Dobson.
A Mandiant também afirmou que várias personalidades norte-coreanas são suspeitas de ter sido contratadas como funcionários freelancers. São norte-coreanos tentando ser contratados e chegar a um lugar onde possam canalizar dinheiro de volta para o regime, disse Michael Banyard, pesquisador da Mandiant, sobre a tentativa dos norte-coreanos em tentar arrecadar dinheiro para seu governo. Até por isso, visto que é muito difícil, né, garantir que não uma pessoa mal intencionada, por exemplo, seja contratada, é imprescindível que hajam testes nos códigos, testes funcionais, perceber o comportamento das aplicações, etc. Tudo isso é extremamente importante para tentar diminuir, evitar é impossível, mas diminuir a possibilidade desse tipo de situação acontecer. Além disso, né, ao contratar, é preciso realmente ter uma série de cuidados, analisar adequadamente, né, os antecedentes, conhecer um pouco mais sobre o perfil das pessoas, etc. Então, dependendo do cargo, nesse caso, por exemplo, a matéria cita os desenvolvedores, mas há outros cargos bastante sensíveis, né, que precisam ser muito bem analisados para que não estejamos contratando pessoas que amanhã depois vão dar dor de cabeça, né, vão fazer com que sejam possíveis alguns ataques, abrindo brechas, por exemplo, ou mesmo filtrando dados e informações sensíveis. Isso é extremamente preocupante e nós precisamos, né, estar atentos a esse tipo de realidade. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se gostaram, curta, salve, compartilhe esse post ou marque as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo isso podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler, sanar as dúvidas e, na medida do possível, aprimorar o conteúdo ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.